Oi, gente, tô aqui de volta. Eu não ia fazer esse vídeo, mas resolvi fazer. Porque hoje eu tava lavando a minha roupa. Aí fui fazer outras coisas, coloquei a roupa lá, fui fazer outras coisas. E eu comecei a pensar, falei, gente, conversar com Deus. Falei, Senhor, por que as pessoas não entendem? Por que as pessoas não conseguem te ver? E é tão fácil, até como criança eu olhava pro céu e eu conseguia, tipo assim, pensar, tipo assim, que deve ter um Deus que criou isso tudo, que isso não é normal, entendeu? Por quê, né? Aquela criança pensativa, curiosa. E eu fui passar o Natal na Geórgia e a gente foi assistir um filme do Big Bang. Big Bang, pra quem não sabe, é um filme que o astronauta chegou lá e a teoria deles é que houve uma explosão e a gente foi criado de cinza. Gente, quando eu comecei a assistir aquilo, eu nem sabia que era aquilo, mas porque foi comprado o ticket e a gente foi. A Kira olhou pra mim e já balançou a cabeça, tipo assim, que palhaçada, né, mãe? Tipo assim, falar que foi criado do Big Bang, que o mundo foi criado assim, que o universo foi criado desse modo, que a gente sabe muito bem que foi Deus, que não existe. Cara, como que vai ter uma explosão e você vai ser criado de cinzas? Como que você vai ser criado de cinza? Como que a cinza vai criar uma mulher que vai gerar filhos e que vai se multiplicar? Gente, pelo amor de Deus. E o clima? O oxigênio? O Big Bang criou também? Eu só sei que isso não faz sentido. E eu tava pensando isso. Gente, como que as pessoas... Eu pensei assim, que tipo de pessoa acredita no tal do Big Bang? Você tá com a mente muito fraca. Ou você realmente não acredita em Deus. Realmente não acredita que tem um Deus lá no céu. E aí eu comecei a pensar nisso. E tô conversando com Deus e tipo assim, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Eu chego na laundry e um homem me dá uma nota de $1 milhão e fala assim, isso é $1 milhão. E aí brincou comigo, a gente trocou o channel do YouTube. E aí eu não sabia que o channel dele também era de Deus, falando sobre Deus, pregação e tudo. E aí, agora que eu cheguei em casa, que eu fui realmente olhar, e eu fiquei assim, claro que eu já pensei, não, eu falei, gente, Deus é muito Deus é muito engraçado às vezes, como que ele faz as coisas. Na lounge. E agora que eu cheguei em casa, eu fui olhar a nota. A primeira coisa que eu vi foi isso aqui. Big Bang. Que esse aqui é o... Aí eu pensei assim comigo, gente, 1 milhão, cientista, Big Bang. Aí eu pensei, gente, eu olhei atrás, a coisa mais linda tá escrita aqui atrás. Tá escrito assim, In God we trust. Em Deus confiamos. Mas eu vou traduzir porque tá em inglês, eu vou colocar na descrição o que tá escrito aqui atrás. A minha pergunta pra você hoje: o que você escolhe a ser controlado hoje? Por essa página de dinheiro? Porque quando você acredita nisso, você é controlado por isso. Quando você acredita nessa aqui atrás, ele te controla. Nada dessas coisas te controla na sua vida. O dinheiro não te controla. A circunstância não te controla. A conta no seu banco não te controla. Nada te controla. Só Deus. Quando você coloca a sua fé nas mãos deles, a sua vida na mão deles, as suas finanças na mão dele. E o seu propósito que ele tem pra você, quando você descobre o seu propósito, isso aqui não existe. A pergunta é, você vai ser controlado por essa página ou por essa na sua vida? Porque isso aqui é muito claro. Isso é muito claro. E eu nem ia fazer esse vídeo, mas pelo fato de eu estar pensando nesse Big Bang, e quando eu olho essa nota, e o Big Bang tá aqui,
no mesmo lado do cientista, do dinheiro. Gente, nítido. O que vai controlar a sua vida hoje? Essa página ou essa? Porque isso aqui se chama prisão. Isso aqui se chama freedom. Eu esqueci. Liberdade, gente. Eu tive que perguntar a Alexa. Mas é que eu tinha esquecido. Desculpa. Isso é uma prisão. Isso é uma liberdade. O que você vai escolher hoje? Vai escolher se estar presa nessa cadeia de mentira? Ou na liberdade de Deus? É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Qual que vai ser a sua escolha hoje? Escolher a prisão ou a liberdade de Deus? Fica aí. Porque quando você escolhe essa prisão, tudo se torna muito pequeno na sua vida. Quando você escolhe Deus, tudo se expandece. Tudo fica maior, tudo fica melhor, tudo fica, sabe? Mais forte, mais feliz. Tem felicidade de dentro de você saindo, explodindo. E quando você se liberta de todas essas coisas, circunstâncias, coisas, como as pessoas pensam de você, como as pessoas te veem, o que as pessoas pensam sobre tudo, sobre a sua vida, sobre o carro que você anda, sobre a casa que você mora. Não que Deus fala, busca o reino de Deus e tudo será adicionado, né? Tudo será te dado. Não que você não vai ter essas coisas, mas de acordo com o que Deus quer para o seu propósito. Então eu falo pra você hoje, não seja controlado pelas mentiras. Porque lá na Geórgia, quando eu assisti esse filme, cara, eu fiquei assim, sabe, assim, emocionada. Porque Deus é maravilhoso, porque é lindo o que o cientista conseguiu, cara, ver. E aí me fez imaginar que tem muito mais coisas. Não alienígena. Tô falando disso não. Não tô falando de ET. Tô falando que vai saber, a não ser se Deus quer que um ET viva lá em outro lugar, mas quem dá vida é só Deus. Mas eu falo, o que tem esperando pra nós no céu, cara? Deve ser muito lindo. Deve ser muito lindo, cara. E Jesus fala que meu pai não para de trabalhar. Tá trabalhando para o nosso reino. Gente, pelo amor de Deus. Gente, deve ser muito lindo. Gente, o nosso propósito é outro aqui na terra. É pra gente levar mais. É como eu falei no outro vídeo, a seara é grande, mas o trabalhador é pouco. Gente, é porque o nosso reino que Deus tá preparando é muito lindo. Esse é o propósito que ele escolhe as pessoas para falar sobre a palavra. Eu lembro que um dia eu orando, e eu achei que eu tava ficando doida. Eu tava assim, orando muito assim de joelho, e quando eu levantei, esse braço meu pesou e eu vi uma espada, como se eu estivesse segurando uma espada, gente. E aquilo passou, porque eu achei que eu fiquei doida. Eu escutei outra pessoa falar isso. A espada da palavra. Eu ainda não sei direito o que essa espada significa não, pra ser sincera pra você. Mas Deus colocou uma espada no meu braço que pesava. Se alguém souber, por favor, melhor do que eu, comenta aí. Mas eu falo pra vocês, não é difícil, gente. Às vezes eu fico admirada com o pôr do sol. Porque eu falo, gente, como que ninguém consegue ver Deus? Como? Gente, presta bem atenção, para e medita. Como que esse mundo se foi criado? Não foi pelo Big Bang. Aqui fala que a gente foi criado por cinzas, cara. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa isso é a coisa mais estúpida que eu já escutei na minha vida. Se você deixa se acreditar, sua mente é muito fraca por isso. Muito fraca. Muito fraca.
Eu falo uma coisa pra você, o meu maior medo é não ter Deus um dia. E isso é quase impossível. Quase, eu vou falar por que quase. Porque se você manter na palavra, você não desvia. Mas se você desviar, seu pai nunca vai te rejeitar. Porque você pode desviar por circunstâncias, por as coisas não tá dando certo. Mas vai ter turbulência, gente. A gente só tem que permanecer forte. Seja forte e corajoso, que Deus está com você. Então, assim, eu falo que a gente tem que pensar bem e parar de ser controlado por isso, por mentira. E deixar Deus controlar a nossa vida. Eu falo isso pra vocês. Mas eu só vim falar isso porque eu tava assim, boba quando eu vi essa nota de $1 milhão. Que $1 milhão pra mim, se eu tivesse hoje e não tivesse Deus, eu não teria nada. Então, tipo, prefiro Deus na minha vida. Mas é isso, esse vídeo vai ficar curto. Que Deus te abençoe, pense nisso. Se você vai deixar ser controlada pela essa mentira ou por Deus. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.